E aí, pessoal, aqui é o Christian. Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é o assunto hoje de boa? O assunto hoje é o globalismo. Afinal, o que é globalismo, tá? É um assunto que sempre me chamou assim a curiosidade, entendeu? Pô, globalismo, o que é isso? Aí eu encontrei um site aqui muito legal. Eu vou ler aqui para vocês também, junto comigo, aqui a gente tentar entender afinal o que é esse globalismo aí, tá? Vamos nessa. Se não é do canal, se inscreve aí, vamos junto na nossa jornada. O que é o globalismo? Termo usado pelo novo chanceler, presidente e por Trump. Simbora. Globalismo, termo frequente nos discursos e críticas de autoridades, como o novo ministro das Relações Exteriores brasileiro, Ernesto Araújo, e o presidente americano, Donald Trump, significa muitas coisas diferentes para muitas pessoas diferentes. Olha a confusão. Para o novo chanceler, por exemplo, globalismo é a configuração atual do marxismo, da qual o Brasil e o mundo precisam se libertar. É a globalização econômica que passou a ser pilotada pelo marxismo cultural, afirmou o chanceler em textos de seu blog. O blog dele é Metapolítica 17. Continuando. Trump, em seu discurso na 73, deve ser 73ª Assembleia Geral das Nações Unidas, afirmou rejeitar o que chama de ideologia do globalismo, que na sua visão se opõe ao seu lema de Estados Unidos primeiro. Os Estados Unidos sempre vão escolher a independência e a cooperação em vez de governos globais, controle e dominação. Diz o Trump, né? Eu honro o direito de cada nação de buscar seus próprios costumes, crenças e tradições. Afirmou, acrescentando que os Estados Unidos são governados por americanos e que por isso, em vez do globalismo, ele abraça a doutrina do patriotismo. Ok. Mas o que é globalismo, afinal? É por isso que a gente está aqui, né? Especialistas entrevistados pela BBC News Brasil concordam que, em outros momentos da história, o termo teve definição bastante diferente dessa atual, adotada, dizem, pela nova direita populista do mundo. Para esses analistas, o termo se tornou um slogan político ou em uma caricatura e representa, na abordagem dos debates recentes, ideias opostas ao nacionalismo e o patriotismo. Segunda parte do texto agora, tá, pessoal? Slogan político. O primeiro aspecto que deve ser destacado, diz o linguista belga Jan Blommaert, professor de língua, cultura e globalização na Universidade de Tilburg, na Holanda, é que o termo é vago. O termo globalismo é vago. E isso faz parte de uma estratégia de um discurso político. Ok. Globalismo, por exemplo, não é sinônimo de globalização, segundo Blommaert, mas é exatamente a semelhança com globalização que confunde as pessoas e faz com que elas pensem que sabem do que estão falando, sobre o que está sendo falado. Pô, então tu vê que a minha confusão, a minha dúvida, a curiosidade, talvez seja isso. O segundo aspecto é que o termo, diz o professor, é uma munição ideal para o século XXI, perfeito para as redes sociais. No mundo do Twitter é ideal,
é uma palavra com vários significados distintos e várias aplicações diferentes. Ideias longas, argumentos são reduzidos a uma palavra ou uma frase. Olha que interessante, né? Ideias longas e argumentos longos, ou argumentos, são reduzidos só numa palavra. Globalismo é simplesmente um slogan político, diz a BBC News Brasil por e-mail. O cientista político americano Joseph Nye, professor de Relações Internacionais em Harvard, e um dos pais do conceito soft power, poder brando ou a capacidade de um país de influenciar decisões por seu poder de persuasão, em contraposição ao seu poder militar. Mas o globalismo, como slogan político, quer dizer o que, afinal? O termo tem sido usado por líderes nacionalistas populistas para condenar elites envolvidas em negócios globais, como comércio e instituições internacionais, define Nye. Esses líderes também se referem à falta de soberania nacional sobre questões particulares como imigração, comércio, diz Heidi Tohocks, professora de História Internacional da Universidade de British Columbia, no Canadá. Para Blumhardt, a palavra, como é usada agora, tem 3 significados. Os antiglobalistas são contrários à imigração e à diversidade. Os debates contra a imigração evitam a palavra racismo e a substitui por antiglobalismo. Ok. A governança transnacional e, por fim, se opõe também à esquerda. A esquerda é culpabilizada pela imigração, pela diversidade, a ascensão das mulheres, o que seria uma perda das tradições culturais e valores, e pela construção de um sistema de governança transnacional. Transnacional. Captei a ideia. Olha a palavra aí, ó. Transnacional. Olha o trans surgindo. Por outro lado, as queixas dos líderes de direita contra o globalismo podem ter alguma razão, reconhece Gideon Hunchman, colunista do jornal britânico Financial Times. Para ele, o uso do termo com esses significados talvez esteja ligado à crise financeira mundial de 2008. Naquela época, a percepção era de que algo havia dado errado com o projeto de globalização. Havia descontentamento, uma estagnação da Europa e nos Estados Unidos, e o sentimento que as pessoas haviam criado, o sistema, era que as que haviam perdido menos. Essa parte eu não entendi nada. Então, diz ele, Trump e os outros capitalizaram sobre isso. Ok. Ou seja, vamos entender então. Se antes a globalização era vista como um processo econômico e tecnológico, um grupo de pessoas passou a defender que por trás do fenômeno havia uma ideologia, o globalismo. Dizem que o globalismo não era inevitável, não era neutro e é algo que pode ser combatido, afirma Hunchman. E ele concorda, o mundo globalizado, ao qual nos acostumamos, foi resultado de decisões conscientes. As ideias não podem ser vistas como puramente tecnocráticas e divorciadas da política. Podem ter acreditado que era técnico em grande parte, mas havia conteúdo político sim. Muito legal. Interessante. Depois a gente continua. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente continua depois do vídeo. Ok, pessoal?
Estou aqui tentando entender o globalismo. Com a ajuda de vocês, com a nossa ajuda, nós vamos conseguir entender o globalismo. Essa foi a boa de hoje, ok? Grande abraço para vocês.